Olá pessoal, meu nome é Marcos Adriano, essa é a capacitação da InfoJúnior de MySQL. Bom, o MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados, ou SGBD, que utiliza a linguagem SQL. Bom, geralmente a gente não utiliza esse termo SGBD, a gente utiliza o termo banco de dados para se definir a ele, tá? Porém, além do MySQL, existem vários outros, como SQL Server, SQLite, Firebird e vários outros. Aqui na InfoJúnior a gente utiliza o MySQL, mas se você já estiver acostumado a utilizar outro, durante essa capacitação você pode usá-lo. Vai mudar alguma coisa na sintaxe, mas você provavelmente não vai ter problema com isso. Porém, uma das coisas que você tem que ter em mente é que se você for codar em algum projeto, você vai ter que usar o mesmo banco que aquele projeto está utilizando, tá bom? E o SQL vai ser o nosso principal objeto de estudo. E o que é que o SQL faz? O SQL é a linguagem que a gente utiliza para fazer a consulta no MySQL. E ele permite fazer algumas coisas, como criar a estrutura do banco, tá? Quando a gente está falando de um banco de dados relacional, que é o que o MySQL é, a gente precisa criar uma estrutura antes de utilizar o banco. Essa estrutura é chamada de esquema, tá bom? Então, a gente primeiro cria essa estrutura para depois manipular o banco, tá bom? Além disso, a gente vai poder manipular os nossos dados com o SQL e também configurar o próprio banco, tá bom? Aqui a gente vai mostrar a criação da estrutura e a manipulação de banco de dados, tá? A parte da configuração você vai ver enquanto você estiver instalando o MySQL, mas isso não é assunto para essa aula não, tá bom? Então, criar a estrutura do banco. Tá, e aqui alguns comandos para mexer nessa estrutura do seu banco. O primeiro deles, Create Database, que é com ele que você cria o seu banco de dados, tá bom? Aqui eu botei Create Database Sistema. Aqui a gente está criando um banco de dados com o nome Sistema, tá bom? Uma coisa aqui, o que está de azul são as palavras reservadas do MySQL, tá? E vocês podem perceber aqui que está em maiúsculo, mas o MySQL ele não é case sensitive, ou seja, tanto faz você escrever maiúsculo ou minúsculo, mas escrever maiúsculo é uma convenção do MySQL, então coloquei aqui maiúsculo as palavras reservadas dele, tá bom? Então a gente tem aqui Create Database, que é para criar o seu banco de dados, Drop Database para excluir esse banco de dados, né? Destruir ele junto com todas as tabelas que tiver, e Create Table para você criar uma tabela, Create Table Usuários. Nesse exemplo aqui eu estou criando uma tabela chamada Usuários, né? Aqui você coloca o nome da sua tabela, abre parênteses, fecha os parênteses, e dentro dele, dos parênteses, coloca os atributos da sua tabela, tá bom? Aqui eu coloquei ID, nome, nascimento. ID eu coloquei tipo inteiro, nome tipo varchar e nascimento tipo date. Isso aqui são os metadados que dizem qual é o tipo do seu atributo, tá bom? A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Além disso, a gente também tem aqui o drop table, que é para destruir a tabela e você coloca o nome da tabela, beleza? Além disso, a gente tem outro comando muito comum, que é o alter table, que é para alterar alguma coisa na sua tabela. Como esse comando ele tem muitas coisas diferentes, a depender do que é que você quer alterar, eu vou deixar como curiosidade aí para vocês pesquisarem e darem uma olhada como é que se faz, como é que se usa o alter table, tá bom? E essa é a forma de representação dos dados de uma tabela, tá bom? Os bancos de dados relacionais, eles são sempre formados por tabelas que podem se relacionar entre si. E essa aqui é a forma de representação de uma tabela. Você tem os atributos, como eu coloquei lá, ID, nome e nascimento, e você tem os dados. Obviamente, a tabela ela inicia vazia depois que você cria ela, mas depois você pode popular ela com dados e manipular esses dados.
Outra coisa que ele permite, como eu falei, é manipular o banco de dados, ok? Então, existem 4 comandos principais de manipulação do banco de dados que a gente costuma chamar pela sigla CRUD, que é Create, que é uma sigla de Create, Read, Update e Delete, ok? E o que é que eles fazem? O Create você usa para inserir dados no banco de dados, você usa o Read para buscar dados no banco de dados, o Update, atualizar dados no banco de dados e Delete para deletar dados do banco de dados, tá? Aqui são os comandos são esses aqui, tá? Create, Read, Update, Delete são só o nome das operações que a gente dá, beleza? Mas como exemplo de cada um deles, a gente vai ver aqui, ok? Aqui tem um exemplo dessas operações, que é o select, que você usa para ler os dados no banco, é o mais comum. Select, coluna 1, coluna 2 e quantas colunas você quiser você vai colocando. From, nome da tabela, beleza? Então você troca isso aqui pelo nome da tabela e isso aqui pelo nome das colunas que você quer. Insert into, esse aqui é o comando para inserir um novo dado na sua tabela. Então, insert into, nome da sua tabela, coluna 1, coluna 2, e aqui na mesma ordem você vai colocar os valores dessas colunas. Então, coluna 1 vai ter esse valor, coluna 2 vai ter esse valor, ok? Insert into, nome da tabela, abre parênteses, colunas, fecha parênteses e values. Se você quiser adicionar mais de uma linha na tabela, por exemplo, mais de um usuário ao mesmo tempo, você colocaria uma vírgula aqui depois do parênteses, abriria parênteses de novo e repetiria os valores, ok? E o delete from nome da tabela, para você deletar da tabela. Update, nome da tabela, set, coluna igual valor 1. Esse aqui é para você alterar um dado da tabela, tá bom? Agora, uma coisa que a gente pode colocar aqui é o where, que é o que? Você quer especificar alguma condição para os seus dados. Por exemplo, quando você vai puxar os dados da tabela, você pode escolher alguma especificidade desses dados. Por exemplo, eu quero uma pessoa com tal nome, ou eu quero todas as pessoas com ID maior que tal número, ou eu quero só uma pessoa que tem um ID tal número, entendeu? Então você tem a opção de colocar ele no select e no delete e no update você provavelmente vai precisar quase que sempre colocar o where, beleza? Por quê? Porque você quer deletar geralmente uma única linha da tabela, então você coloca o where para se referir a essa linha. Normalmente você faz uma referência ao ID daquela tabela, ok? Você diz ID igual a tanto, e aí você deleta só uma linha. Atenção, se você não colocar o where aqui, você vai deletar todos os valores daquela tabela, ok? Então, se a tabela fosse users, como eu mostrei antes, você ia deletar todos os valores de users, beleza? E no update é a mesma coisa, você usa o where para dizer quais elementos você quer atualizar o valor, ok? Se você não coloca o where, todos vão ser atualizados. Isso é um erro bem comum de acontecer quando você está lidando com banco de dados. Se você pesquisar aí update sem where ou delete sem where, você deve ver um bocado de casos de pessoas relatando que já tiveram esse problema. Então é um comando para você ter cuidado, né? E ter atenção, porque pode modificar muitas coisas no seu banco, né? Pode destruir o seu banco e lhe gerar problemas, né? Mas quando você estiver estudando, você provavelmente não vai ter esse problema logo de cara, mas é bom você já se atentar a isso, ok? Aqui um exemplo de um select. Aqui eu estou dando select ID, nome e nascimento, dessa tabela aqui, tá bom? From users, tabela users, where ID maior que 1, order by nome,
ASCII de forma crescente, ok? E o resultado vai ser esse aqui. Primeiramente, eu coloquei o where id maior que 1, ou seja, ele só vai pegar daqui para baixo, de Linsmar para baixo, porque Marcos Adriano tem o id igual a 1. Então, ele não vai pegar esse primeiro, beleza? E ele trocou a posição de Jade e Linsmar, porque eu pedi para ele colocar em ordem crescente, tá bom? Então, ele vai ordenar o nome de forma crescente. Então, ele trocou esse aqui e o resultado vai ser esse aqui, beleza? E como é que a gente faz para executar uma SQL? Bom, a gente pode utilizar, quando a gente está estudando, a gente pode utilizar uma aplicação como o PHPMyAdmin, ou Workbench, e existem vários outros também, tá? A gente pode usar o MySQL CLI, que é a linha de comando do MySQL, e a gente pode usar o drive de alguma linguagem de programação. Geralmente, a gente vai usar esse último aqui, tá bom? Porque a gente quer que na nossa própria linguagem de programação, quando a gente está lá programando no back-end, a gente possa controlar essa execução das carries, né? Então, a gente vai colocar lá na linguagem de programação as carries do SQL para que a gente consiga fazer a consulta no banco, né? Existem algumas abstrações também, né? Não necessariamente você vai usar a carry, você pode usar alguma abstração por cima, como um ORM, por exemplo, que permite que você consiga utilizar os comandos do SQL como se fossem comandos de orientação a objeto, tá bom? Vocês vão ver mais um pouco à frente e agora a gente vai começar a parte prática, tá bom? Vamos para a parte prática agora. Eu abri aqui o terminal e o VS Code, tá? Eu abri um arquivo aqui qualquer, esse arquivo nem sequer está salvo. Eu só vou mudar aqui para que ele dê as cores do SQL, né, para facilitar a nossa vida, mas eu nem sequer vou salvar esse arquivo, tá? Se você quiser, você pode salvar como .sql. E o que a gente vai fazer? A gente vai testar principalmente aqueles 4 comandos que a gente viu lá, que são os comandos do CRUD, tá bom? Primeiramente eu vou acessar o meu MySQL aqui por linha de comando, utilizando as credenciais. E agora eu vou, inicialmente eu preciso criar o nosso banco de dados, tá? Create database sistema. Beleza? Eu vou só ir digitando os comandos aqui para fácil visualização, tá? Mas vou colocar os comandos aqui mesmo. Então, criamos um banco de dados chamado sistema. Se eu quiser, eu posso vir aqui e digitar show databases. E ele lista todos os bancos de dados que eu tenho aqui. E a gente pode ver o nosso aqui, ó, sistema. E para usar ele eu tenho que dar use sistema. Então, para que eu consiga dar aqueles comandos que a gente falou de criação de tabela e tudo mais, eu tenho que dizer qual é o banco de dados que eu estou usando, tá bom? Então, use sistema é o nosso segundo comando, tá? E o nosso terceiro vai ser criar a nossa tabela. A partir de agora, a gente pode criar a nossa tabela, beleza? Então, eu vou dar aqui o nosso create table usuários. E aqui eu vou criar aqueles mesmos atributos de antes. ID, int. Eu vou colocar só mais alguns atributos aqui que são bem comuns, como not null, para dizer que ele não pode ser nulo, e auto incremente, para dizer que eu não vou inserir o ID, ele vai ser inserido automaticamente, tá bom? Esse ID, ele é a chave primária da nossa tabela usuários. O que é que significa isso? Ele é a chave que vai identificar o usuário, tá?
É uma convenção utilizar ID, mas poderia ser outra coisa. Poderia ser, por exemplo, um CPF do usuário ou alguma coisa do tipo, desde que ele seja único, tá bom? Ou seja, a gente consegue identificar o usuário com ele. Então, eu vou utilizar aqui ID para isso mesmo. E o segundo elemento é o nome. Beleza? Nome varchar de 200 caracteres. Então, o nome é um tipo varchar 200 caracteres. No máximo 200 caracteres, tá bom? E nascimento do tipo date. Ok? Outra coisa que eu vou fazer aqui é dizer que o ID é a minha chave primária. Eu posso colocar aqui primary key, ou eu posso colocar aqui embaixo também, assim. Tanto faz, você escolhe. Lá em cima seria só primary key, sem o ID, tá bom? Então, pronto. Uma coisa, eu estou digitando aqui maiúsculo, como eu falei, a convenção, mas poderia ser minúsculo também, tá? Não faz diferença no SQL, tá bom? Beleza, eu posso pegar agora esse comando aqui, colar aqui, Ctrl Shift V, e ele deu um erro aqui em ID. Ah, eu esqueci de colocar a vírgula aqui em date, tá bom? Como eu coloquei o primary key embaixo, tem que colocar a vírgula ali, beleza? Então eu vou colocar aqui agora. Pronto, funcionou. Eu posso agora digitar show tables para visualizar as tabelas do banco de dados que eu estou utilizando neste momento. Então eu tenho aqui tabela usuários. Ele ia listar todas, mas como a gente só tem uma, tá aqui, ok? Agora a gente vai começar a inserir dados nesse usuário. Vamos ver aquele primeiro comando que eu falei, que é o select ID, nome, nascimento, from usuários. Beleza? A gente já pode usar ele, sem problemas nenhum. Só que como não tem dado nenhum ainda, ele vai retornar vazio. Então vamos inserir dados nessa tabela com o insert into usuários. E aqui eu vou colocar quais são os campos que eu vou inserir. Quais são os campos que eu vou inserir nesse comando. Lembrando que campos que não tem aqui not null, eu posso deixar em branco, por exemplo, entendeu? E ele vai ser automaticamente deixado como null. Mas eu quero preencher os dois. E lembrando que o ID a gente não preenche porque ele é auto-increment, tá bom? Então vamos lá. Insert into usuários, name e nascimento, values. E aqui eu vou adicionar os valores. Aqueles mesmos valores de lá. Pronto, adicionei aqui os valores. Lembrando que você só precisa adicionar, como eu falei, você adiciona os valores dentro de parênteses e caso você queira adicionar mais de um, você bota uma vírgula, bota parênteses de novo e coloca sempre na mesma ordem. Então, funciona. Eu vou pegar aqui, copiar para cá e funcionou. A gente adicionou aqui quatro linhas, como ele mostra aqui. Então agora eu posso dar o select novamente, select ID, nome, nascimento, from usuários. E agora a gente já consegue ver a nossa tabela. Perceba que está da mesma forma que eu mostrei lá no slide. Então, a primeira forma de representação dela está igualzinho. Agora a gente vai fazer aquelas condições que eu coloquei lá. A primeira foi o que? Foi where id maior que 1. Bora ver o que acontece quando a gente coloca where id maior que 1.
Pronto, ele já tirou o Marcos Adriano. E então, só tem Lismar, Jade e Rodrigo Félix. A outra coisa que a gente vai fazer, que a gente fez lá, foi a ordenação, né? Muitas vezes você quer os dados ordenados de alguma forma. Então você pode usar essa ordenação, dizendo qual o campo que você quer ordenar e qual o tipo de ordenação, se é crescente ou decrescente, tá bom? Então, order by, ok. E aqui, perceba que, como a gente falou lá no slide, Jade trocou de lugar com Lismar, beleza? Então, tá funcionando tudo. Só faltam dois comandos agora, né? Que é o delete e o update. Então, eu vou deletar aqui, delete from usuários, where id igual a 4. Então, eu vou deletar o usuário que tem um ID igual a 4, que é o Rodrigo Félix. Então, vamos lá deletar Rodrigo Félix. Agora, se a gente der um select novamente, esse asterístico aqui, ele pode ser usado no lugar de digitar todas as colunas, tá? Então, se você quiser só chamar tudo que tiver, todas as colunas que estiver na tabela, você usa esse asterístico ao invés de digitar coluna por coluna, tá bom? Então, select asterístico com usuários, dou um enter aqui. Ele selecionou Marcos Lismar e Jade novamente, que eu não coloquei nenhum where dessa vez, mas ele excluiu o Rodrigo, tá vendo? Depois que eu dei o delete no ID igual a 4, ele excluiu o Rodrigo. E outra coisa que a gente pode fazer agora é o update, né? Que é o outro comando que também precisa do where, que é update usuários set. Aqui eu quero mudar o nome do primeiro usuário. Lembrei que não é Marcos Adriano, é Marcos Vinícius. Então, set Marcos Vinícius where id igual a 1. Pronto. Eu estou dizendo aqui, mude o nome. Ó, faça uma atualização na tabela usuários e sete o nome para Marcos Vinícius, onde o ID foi igual a 1. Onde é que o ID é igual a 1? Em Marcos Adriano. Então, a ideia é que ele mude Marcos Adriano para Marcos Vinícius. Então, vamos testar de novo. Perceba, mudou aqui, Marcos Adriano para Marcos Vinícius. Vamos fazer o teste agora sem o where dos dois comandos. Primeiro eu vou testar aqui o delete. O que acontece se eu botar o delete sem o where? Delete from usuários. Ele já está dizendo aqui, ó, 3 linhas foram afetadas, tá? Ou seja, ele deletou as 3 linhas. Se a gente colocar aqui select all from usuários, a gente viu que ele realmente deletou tudo. Vou inserir todos de volta, inclusive o Rodrigo. E dessa vez vamos atualizar o nome das pessoas. Digamos que você queira atualizar o nome de alguém lá no seu banco. Só que você esqueceu de colocar o where, tá bom? E, novamente, deixa eu dar o select aqui, só para mostrar. Nosso banco está normal aqui. Uma coisa interessante, mesmo eu excluindo e adicionando de novo, perceba que o ID, ele continua incrementando para cima. Ele não é mais 1, 2 e 3, tá vendo? Os dados, eles são novos agora. Mesmo Marcos Adriano, Lismar, Jade e Rodrigo, tem IDs novos agora, porque ele vai incrementando. Então, vou dar o update, usuário, set, nome, Marcos Vinícius, beleza? O que é que vai acontecer? Bom, ele mostrou aqui, novamente, que 4 linhas foram afetadas. Então, opa, eu digitei aqui alguma coisa sem querer, mas o update funcionou, 4 linhas foram afetadas, 4 linhas foram mudadas. Então, vamos olhar aqui o que aconteceu. Select all from usuários. Pronto,
Ele mudou o nome de todo mundo do banco de dados para Marcos Vinícius. Então, imagina que você tem um banco de dados que você quer mudar só um nome e você acaba mudando o nome de todos os usuários daquele banco de dados. Então, isso é um comando bem perigoso, né, se você não usar com atenção, beleza? Obviamente, se você está usando um banco de estudos aí, não é tão relevante se você muda o nome dos usuários, né? Mas isso é um comando para já ter atenção logo no início para não ter esses problemas no futuro, beleza? Além desses comandos básicos que eu coloquei aqui, o MySQL ele possui muitos outros comandos, tá? Que permitem que você manipule os dados quando você traz eles. Por exemplo, eu estou retornando aqui nascimento, mas digamos que eu queira eu não quero ID, nome, nascimento. Eu quero ID, nome e eu quero só o ano do nascimento. Então eu posso dar extract year from nascimento from usuários. E aí ele deu aqui e agora ele está retornando só o ano. Tá vendo? Só que aí ele está com esse nome estranho aqui. Year, extract year from nascimento. Mas eu posso dar um apelido para ele. E aqui você dá ex e o nome que você quer, ex ano. Então, eu agora tenho uma nova coluna aqui chamada ano, beleza? Lembrando que essa coluna ela foi criada apenas para a visualização dos dados, tá? Se der o select da forma anterior, ainda a tabela continua a mesma coisa, né? Mas o que eu quero mostrar é que você pode fazer algumas modificações nos dados que você está pegando nesse momento da forma que você quiser, entendeu? Então, tem muita coisa legal para vocês aprenderem no MySQL ainda. Alguns comandos que eu vou recomendar para vocês estudarem é o group, by, também o comando join, que é um dos comandos mais importantes do SQL, mas a gente não vai mostrar nessa aula aqui. Mas é interessante que você busque, procure esses conhecimentos, tá bom? Não limite-se só a essa aula. Bom, e eu gostaria de recomendar para você esse site aqui, W3 School, que é um site onde você pode pegar as referências do SQL, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para você. Você pode vir aqui, eu estou até com ele aberto aqui, mas w3schools.com, clico aqui em Ler SQL, cadê? Aqui. Então, eu posso ver algumas coisas aqui de SQL, muito fácil, muito simples. Update, tá aqui. Inclusive, ele deixa que você tente você mesmo. Então, você pode modificar os comandos e ver os resultados lá. É um site muito bom para você aprender. Aqui, você também pode ver como as linguagens fazem para adicionar o SQL, né? Como é essa comunicação da linguagem de programação com o SQL, com o MySQL em si. Aqui, se eu clicar aqui em PHP, por exemplo, eu posso vir aqui embaixo e vejo aqui como faz a conexão, como passa as carries, tudo mais. Tem Python também. Se você vir aqui, você pode achar outros também, por exemplo, Node.js. Eu posso clicar aqui e aqui ele mostra Node.js com MySQL, como é que faz também. Create Table. Aqui como é que faz, aqui ó, o SQL. Você joga o seu SQL e você consegue fazer essa conexão. E ele vai mostrando tudo para você. Então é um site muito bom para vocês experimentarem. E busquem outros sites também, vídeos. É sempre bom dar uma estudada legal nesse assunto porque é muito interessante. Bom, e nessa aula é basicamente isso. Então, essa é uma aula preparatória para a nossa aula de back-end, que vai vir logo depois. E
Esperamos que vocês não se limitem a ela, estudem mais, beleza? É isso aí, galera. Tchau, tchau.